Está entrando no ar pela TV Pop, canal a cabo Speed Fiber analógico 14, digital 15.6, o programa No Ataque e na Defesa. Você também pode nos assistir pelo YouTube, Facebook ou pelo site da TV Pop, tvpop.org. As atrações do programa de hoje são as seguintes. No primeiro bloco, vamos comentar os jogos da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, envolvendo Botafogo contra Bragantino e Santos e Fluminense. No segundo bloco é a vez de comentarmos os jogos do Flamengo contra o Grêmio e Vasco contra o Sport de Recife. No terceiro e último bloco, teremos um panorama geral do Campeonato Brasileiro, com os resultados da 22ª rodada, classificação, tabela de curiosidades elaborada pelos Dr. Marcos Macedo, dentista vascaíno e colaborador do programa, tabela de desempenho dos times cariocas. Também teremos as chances de título, chances de G6, chances de permanência, entre outras curiosidades do Campeonato Brasileiro. Falaremos também no terceiro bloco sobre Copa do Brasil e teremos o quadro Recordar é Viver, uma partida entre Botafogo e Vasco da Gama no ano de 1971. Então, no terceiro bloco, panorama geral do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e o quadro Recordar é Viver. Vamos iniciar pelos comentários do jogo envolvendo o Botafogo e o Bragantino, disputado no sábado no Newton Santos, para um público de 13.165 torcedores. O Botafogo enfrentou o Red Bull Bragantino e venceu. Mas antes de comentar sobre o jogo, eu gostaria de fazer um comentário sobre o comparecimento da torcida. Fazer aí uma comparação. O Botafogo jogou no sábado à tarde e levou de público, a imagem está na tela, a produção vai colocar, o Botafogo levou 13.165 torcedores ao estádio para assistir a essa partida. Enquanto o Flamengo, jogando na segunda-feira, às 9 da noite contra o Vitória, levou um público superior a 60.642 torcedores. Então, nós podemos observar que o Botafogo, o torcedor do Botafogo, não é de comparecer ao estádio. É uma coisa que me incomoda demais, porque a torcida do Botafogo é numerosa. Eu já mostrei aqui em programas anteriores que a média de público do Botafogo é uma das piores entre os 20 clubes do Campeonato Brasileiro. Só é superior ao Mirassol e ao Bragantino e também o Juventude. Quer dizer, a torcida do Botafogo precisa prestigiar mais o seu time. Campeão, atual campeão do Brasileiro e atual campeão da América, né? E o torcedor do Botafogo, não sei a razão, não sei o motivo, não gosta de comparecer. Enquanto o torcedor do Flamengo, ao contrário, na noite de segunda-feira, o Flamengo consegue levar mais de 60 mil torcedores ao estádio do Maracanã. Bom, feito esse registro aqui com relação à ausência do torcedor do Botafogo ao estádio, vamos falar sobre o jogo. No jogo, o Botafogo foi muito bem. No primeiro tempo, fez 1-0 logo aos 5 minutos com Danilo, um chute de fora da área. Para mim, o goleiro Cleito do Bragantino aceitou, era uma bola defensável. O Botafogo abriu o marcador, mas logo aos 14 minutos o Bragantino empatou. John chutou sem defesa para o goleiro Neto do Botafogo. O jogo estava equilibrado, com chances de gol para ambos os lados, até que o Botafogo marcou o segundo. Também um chute de fora da área, um bonito chute do Newton, aos 32 minutos do primeiro tempo. A partir daí o Bragantino se desestruturou e o Botafogo conseguiu marcar o terceiro gol com o Savarino aos 46 minutos do primeiro tempo. Então o Botafogo foi para o intervalo com uma vantagem de 2 gols. E no segundo tempo, com essa vantagem construída
no primeiro tempo ainda de 2 gols, o Botafogo teve bastante tranquilidade para administrar o resultado, mas não diminuiu o ritmo. E o Bragantino, por sua vez, tentava jogar para diminuir a vantagem alvinegra. Mas foi o Botafogo que conseguiu fazer o gol. Ambas as equipes, antes do 4º gol do Botafogo, tiveram chance de marcar, tanto o Bragantino quanto o Botafogo de aumentar, mas o gol só saiu mesmo nos acréscimos. Montoro ampliou 4-1 nos acréscimos. A vitória foi justa e tranquila do time do Botafogo, fez talvez a sua melhor apresentação sob o comando do técnico David Ancelotti. Estatísticas da partida: Botafogo, 17 finalizações contra 7 do Bragantino, 6 no gol pelo time alvinegro e 3 pelo lado do time do Bragantino, 52% de posse de bola para o alvinegro, 48% de posse de bola para o Massa Bruta, como é conhecido o Bragantino. Destaques pelo lado do Botafogo: eu gostei muito das atuações do Savarino e do Danilo. Então, vitória justa e merecida do Botafogo, com até uma certa tranquilidade sobre o Bragantino, que é aí, nos últimos tempos, um freguês do time alvinegro. Bom, falamos aí da vitória expressiva do Botafogo 4-1 sobre o Bragantino, e agora vamos falar do jogo entre Santos e Fluminense, disputado na Vila Belmiro, para um público de 12.515 torcedores. O primeiro tempo foi equilibrado, disputado, mas sem chances muito claras de gol, tanto para o Fluminense como para o Santos. O Santos chegou a fazer um gol com o Guilherme, mas ele estava em impedimento e o gol foi anulado. Bom, no segundo tempo, logo no início, o Santos fez uma pressão. Aos 3 minutos, Fábio fez 2 grandes defesas na sequência do lance. A primeira defesa sensacional, a jogada prosseguiu e o Fábio conseguiu fazer um chute ali, quase que a queima-roupa, uma segunda defesa. E o Fábio foi, para mim, o grande destaque do Fluminense na partida, evitando a derrota do time tricolor. O jogo ficou truncado, o Fluminense só se limitava a se defender, criou pouquíssimas ou raríssimas chances de gol no segundo tempo da partida, e no final o Santos chegou a fazer um gol nos acréscimos. O Tiquinho Soares, ex-jogador do Botafogo, numa cobrança de falta do Neymar, o Tiquinho cabeceou, fez o gol, mas depois o VAR avaliou a condição do Tiquinho, ele estava milimetricamente impedido. Eu diria que o gol foi anulado por um Tiquinho. Sorte do Fluminense que o gol foi anulado, então o Fluminense conseguiu pelo menos arrancar um empate. Penso eu que o Fluminense não está focado no Campeonato Brasileiro. O foco do Fluminense é nas Copas, tanto Sul-Americana como na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, me parece que o Fluminense cumpre apenas tabela. Estatísticas da partida: Santos, 9 finalizações contra 5 do Fluminense. No gol, 2 pelo lado santistas, nenhuma pelo lado tricolor. 49% de posse de bola para o time do Santos e 51% para o time tricolor. Bem, falamos aí da grande vitória do Botafogo sobre o Bragantino, 4-1, e também do empate do Fluminense com o Santos na Vila Belmiro. No segundo bloco, será a vez de comentarmos os jogos do Flamengo contra o Grêmio e também do Sport Recife contra o Vasco da Gama. Não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou?
segundo bloco do programa No Ataque e na Defesa, e é hora de falarmos do jogo entre Flamengo e Grêmio, no Maracanã, lotado, recorde de público da temporada 2025. Os torcedores do Flamengo compareceram em grande número, em massa, ao estádio, 69.447 torcedores, quase 70 mil presentes. Eu estava lá, pude acompanhar essa partida, os torcedores do Flamengo entusiasmados aí, com a vitória sobre o Vitória da Bahia na segunda-feira por 8-0, com uma grande atuação de todo o time. A torcida do Flamengo prestigiou e empurrou o time do Flamengo para a vitória, mas saiu frustrada do Maracanã com um empate por 1-1. No primeiro tempo, um domínio absoluto do Flamengo, do primeiro ao último minuto, o Flamengo com a posse de bola, tentando furar a retranca feita pelo treinador Mano Menezes do Grêmio. O Flamengo tinha muitas dificuldades de penetrar na área do time gremista e as duas melhores chances de gol do Flamengo só aconteceram aos 40 minutos, depois dos 40 minutos, e as duas delas com o Pedro. A primeira, ele chutou para uma grande defesa do goleiro Thiago Volpi, grande nome do Grêmio e grande nome do jogo, para mim o herói da partida pelo lado gremista, fez boas defesas, e quando o Pedro conseguiu finalmente passar a bola pelo goleiro, eis que apareceu o zagueiro Noriega, que fazia sua estreia pelo time gaúcho, conseguiu salvar com uma meia bicicleta em cima da linha, um gol que seria de abertura do placar do Flamengo. Então, o primeiro tempo, um jogo realmente de ataque do Flamengo contra a defesa do Grêmio, que se portava muito bem, e quando o Flamengo conseguiu as suas chances de gol, esbarrou uma hora no goleiro Thiago Volpi, com uma grande defesa, e depois também foi salvo pelo zagueiro Noriega. No segundo tempo, o Flamengo continuou exercendo a sua pressão contra o time gaúcho. E aos 8 minutos, após uma tabelinha entre o Pedro e o Arrascaeta colocou a bola indefensavelmente, inapelavelmente, no gol do Grêmio. Desta vez não deu para o goleiro Thiago Volpi fazer a defesa. O Flamengo abria o marcador com o Arrascaeta e no estádio a sensação era de que a porteira iria finalmente se abrir. O Grêmio teria que sair um pouco mais para o jogo e daria mais espaços, o que não acontecia até então, para o ataque rubro-negro. Mas não foi assim que a coisa andou. O Flamengo continuou tendo muitas dificuldades de penetração na defesa gaúcha. O Mano Menezes fez algumas alterações no seu time. Essas alterações fizeram com que o Grêmio passasse a atacar, sair um pouco mais para o jogo, principalmente utilizando o jogador Pavão, que entrou no segundo tempo pelo lado direito, e o Felipe Luiz, ao contrário, não foi feliz nas substituições que fez. Ele tirou o De La Cruz, que para mim era o motorzinho do Flamengo no meio de campo, colocou o Everton Araújo, um jogador bastante limitado tecnicamente. O Flamengo perdeu o meio de campo, que havia quase que em toda a partida sob controle. O Grêmio passou a ter algumas jogadas de contra-ataque e numa delas o Pavão cruzou e a bola bateu involuntariamente na mão do Ayrton Lucas. Eu vi vários comentaristas de arbitragem e, para ser sincero, alguns disseram que não marcariam o pênalti, acharam absurda a marcação, porque o Ayrton Lucas não colocou a mão na bola, foi involuntário o toque na sua mão, e outros cravaram que esse lance é sim marcada a penalidade. Então, o árbitro marcou e o Thiago Volpi, grande destaque da partida, repito, foi para a cobrança, deslocou o goleiro Rossi, uma bonita cobrança de penalidade, empatou o jogo para o Grêmio. O Flamengo, depois de sofrer o gol, tentou um abafo ali na área gremista, mas não teve nenhuma oportunidade clara de fazer o segundo gol e sair vitorioso. O Grêmio nitidamente veio jogar na defesa. O Grêmio veio para realmente
não sofrer uma goleada e, quem sabe, conseguir um empate. Acabou com o planejamento do seu treinador Mano Menezes sendo feliz e saiu com um empate improvável do Maracanã, já que a imprensa gaúcha estava cravando que o Grêmio sairia derrotado do Maracanã. Não foi o que aconteceu. Dentro da proposta do time gaúcho, ela foi feita com bastante êxito. O Flamengo teve dificuldade de ultrapassar a defesa do Grêmio, que em alguns momentos apelou. O jogador, o Kahneman, deveria ter sido expulso, deu uma entrada com os dois pés no De La Cruz, depois deu uma cabeçada no jogador Arrascaeta do Flamengo, mas nem levou o segundo amarelo e foi expulso da partida. O Léo Ortiz, por outro lado, deu um carrinho numa bola, numa jogada, e levou o cartão amarelo, sendo que ele pegou a bola primeiro. Quer dizer, a arbitragem muito fraca. Eu não gosto de falar sobre a arbitragem, não estou culpando aqui o árbitro pelo empate do Flamengo, mas ele não foi bem, né? Tanto é que esse pênalti a favor do Grêmio deu bastante polêmica aí, tanto nos comentários da imprensa esportiva como nas redes sociais. Fato é que o Flamengo não conseguiu repetir a grande atuação que teve contra o Vitória, talvez pela ausência do Jorginho no meio de campo. O Saúl jogou até muito bem. Na minha opinião, os destaques do Flamengo foram o Arrascaeta e o De La Cruz, que foi inexplicavelmente, não sei só se por cansaço ele deixou o campo. O fato é que o Everton Araújo não conseguiu manter o mesmo nível de atuação e o meio de campo do Flamengo caiu e o Grêmio cresceu um pouco. O Grêmio não deu um único chute a gol, apenas o chute do pênalti. Então, o Flamengo, infelizmente, não conseguiu aí transpor a retranca, o ferrolho armado pelo treinador Mano Menezes e deixou aí 2 pontos que eram dados como certo, né? Porque o Flamengo conquistou 1, mais 2 seriam 3 pontos. Bom, coisas que fazem parte do futebol. O Grêmio veio só para se defender e naquilo que se propôs foi bem efetivo e acabou parando aí o ataque do Flamengo. Estatística da partida: Flamengo finalizou 21 vezes contra 6 apenas do time gaúcho. No alvo, no gol, 6 pelo lado rubro-negro e 1 apenas do time gaúcho, que foi o pênalti. 67% de posse de bola para o time rubro-negro, 33% para o time tricolor gaúcho. Então, o empate não foi, na minha opinião, justo. O Flamengo deveria ter vencido, criou inúmeras oportunidades de fazer o segundo gol, não fez, acabou sendo castigado num lance fortuito. O juiz marcou a penalidade, a bola de fato tocou no braço do Ayrton Lucas e, por uma questão de interpretação do árbitro, ele resolveu marcar o pênalti. Bom, a torcida deu um show à parte, quebra de recorde na temporada, 69.447 pagantes, que no fim saíram aí, presentes aliás, saíram aí bastante frustrados em razão do resultado de empate. Bom, sobre Flamengo e Grêmio, era isso que tínhamos a comentar. Vamos passar agora para a grande vitória do Vasco da Gama, jogando na Ilha do Retiro, no Recife, contra o Sport, que até então não havia vencido jogando como mandante e continua sem vencer porque foi derrotado pelo Vasco. E a vitória do Vasco, já adianto, foi justa e merecida. O Vasco sofreu aí no final, mas jogou melhor do que o Sport e acabou conquistando um resultado positivo e bastante importante, porque o Vasco entrou para jogar contra o Sport na zona do rebaixamento e o resultado de vitória tirou o Vasco dessa incômoda situação. No primeiro tempo, o Vasco começou o jogo com muita intensidade. Nuno fez 1-0 aos 7 minutos, cruzamento do Puma, o Nuno bateu bonito, venceu o goleiro do Sport, 1-0. O Sport empatou com um pênalti polêmico, talvez um pênalti aí mandrake. Eu afirmo que não vi o jogador Lucas Freitas, do zagueiro do Vasco, encostar no jogador do Sport. Acho que o jogador do Sport, ele bateu com o pé no gramado e acabou caindo, e o árbitro Rafael Claus marcou essa penalidade, para mim, inexistente. Como o juiz deu o pênalti, o Lucas Lima foi para a cobrança aos 22 minutos e empatou o jogo para o Sport. Mas o Vasco
não sentiu o gol. O Vasco continuou jogando em cima do Sport e acabou fazendo o segundo gol com o Coutinho, já na reta final do primeiro tempo. Então o Vasco foi para o intervalo com a vantagem de 1 gol sobre o Sport. Mas o Vasco, no início do segundo tempo, logo ampliou a vantagem, né? Foi um pênalti, acabou o Lucas Freitas ali tentando dar um balão no zagueiro do Sport, o zagueiro do Sport segurou o zagueiro do Vasco e o árbitro deu o pênalti e Verratti, aos 3 minutos, converteu a penalidade, fez Vasco 3-1. E o Vasco teve a oportunidade de fazer o 4º gol, desperdiçou e o Sport acabou diminuindo aos 28 minutos com o Ramon Menezes numa bonita cabeçada, indefensável para o bom goleiro vascaíno Léo Jardim. A partir daí, o Vasco sofreu bastante, principalmente na reta final do jogo. O Sport foi para cima e quase numa pressão total conseguiu empatar o jogo. O Lucas Freitas salvou ali, quase que em cima da linha, o que poderia ter sido o gol de empate do Sport. Então o Sport é o pior mandante do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco cumpriu bem a sua obrigação de buscar, depois do revés dentro de São Januário para o Corinthians, pontos fora de casa e conseguiu os 3. Vasco, então, sai da zona do rebaixamento graças a essa importante vitória. Estatísticas da partida: Sport, 14 finalizações contra 10 do Vasco, 4 no gol para o lado do Sport, 7 no gol para o lado do Vasco, 56% de posse de bola para o Sport e 44% para o time Cruz Maltino. Destaque da partida para mim, pelo lado do Vasco, foi o Nuno, 1 gol e 1 assistência. Então, o Vasco venceu o Sport, que na minha opinião, o Sport está numa situação quase que irreversível, eu diria virtualmente rebaixado. Bom, falamos aí sobre o empate do Flamengo com o Maracanã lotado por 1-1 contra o Grêmio e a importante vitória do Vasco sobre o Sport do Recife na Ilha do Retiro. No terceiro e último bloco, nós vamos fazer um panorama geral do Campeonato Brasileiro. Também teremos como assunto a Copa do Brasil e vamos finalizar com o quadro Recordar é Viver, um Botafogo e Vasco do ano de 1971. Não saiam daí, o intervalo é rápido e voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou pagote. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa No Ataque na Defesa e a produção vai colocar aí os resultados da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tela temos Ceará 0, Juventude 1, Botafogo 4, Bragantino 1. Só valeu golaço nessa partida. Cruzeiro 1, São Paulo 0, Flamengo 1, Grêmio 1, resultado aí decepcionante para os torcedores rubro-negros que lotaram o Maracanã. Santos 0, Fluminense 0, Corinthians 1, Palmeiras 1, Mirassol 5, Bahia 1. A sensação, a grande surpresa do campeonato, o Mirassol fez 5 no Bahia. E o Vitória, que perdeu de 8 para o Flamengo, ganhou, se reabilitou, fez 1-0 no Atlético Mineiro. Internacional venceu o Fortaleza por 2-1 e o Vasco obteve uma importante vitória jogando na Ilha do Retiro, 3-2 sobre o Sport de Recife. Com esses resultados,
A classificação do Campeonato Brasileiro é a seguinte: o Flamengo, apesar do empate, continua na liderança com 47 pontos ganhos. Mas o Cruzeiro, que venceu o São Paulo, agora vem na cola do Flamengo com 44 pontos, com um jogo a mais. O Palmeiras tem 43 pontos, seguido do Bahia com 36, e o Botafogo está na quinta posição com 35, mesmo número de pontos do Mirassol, que é aí a grande sensação do campeonato. O Vasco, com a vitória sobre o Sport, foi para a 15ª posição, respirou um pouco, 22 pontos, a mesma pontuação do Santos, que está em 16º pelo critério de desempate. Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport estão na zona do rebaixamento, sendo que a situação do Sport e do Fortaleza são quase irreversíveis, mas ainda tem muito campeonato pela frente, pode ser até que se salve, mas eu acho que o Sport e Fortaleza, dois times, dois clubes do Nordeste, estão numa situação bastante complicada. Bom, a próxima rodada, a 23ª, ela só vai ser a partir do dia 13 de setembro, porque o campeonato sofrerá uma paralisação pela data FIFA, Tem dois jogos do Brasil pelas eliminatórias. O primeiro deles no Maracanã, na quinta-feira, dia 4 de setembro, contra o Chile. Então nós vamos passar a rodada só no próximo programa. Temos agora a tabela de curiosidades, elaborada pelo Dr. Marcos Macedo. Essa tabela de curiosidades nos diz o seguinte: o Flamengo é o time que mais venceu, com 14 vitórias. O Sport é o que menos venceu, tem apenas uma vitória, e foi sobre o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. O Flamengo é quem menos perdeu, só 2 derrotas. Juventude, Fortaleza e Sport são os times que mais perderam, 12 derrotas. O melhor ataque é do Flamengo, 45 gols, e a melhor defesa também é do Flamengo, com 10 gols sofridos. O pior ataque é do Sport Recife, fez apenas 14 gols. E a pior defesa é do Juventude, sofreu 41 gols. Melhor mandante, Flamengo, 9 vitórias, 3 empates e ainda não foi derrotado. O melhor visitante é o Palmeiras, tem 23 pontos conquistados nessa condição de mandante. 7 vitórias, 2 empates e só sofreu uma derrota jogando como visitante. Então o Palmeiras é um visitante indesejável no campeonato. E o pior visitante é o Fortaleza, com 4 pontos conquistados e nenhuma vitória. O pior mandante é o Sport, perdeu ontem para o Vasco, tem apenas 5 pontos conquistados na Ilha do Retiro e todos eles de 5 empates. Flamengo e Palmeiras, há 8 rodadas, estão pontuando iguais. Quando um vence, o outro vence. Quando um empata, o outro empata. E ambos não perdem. Estão ali disputando esse título cabeça a cabeça, juntamente com o Cruzeiro. E vai ser assim, acredito, até o fim. O Palmeiras está invicto há 9 rodadas e o Flamengo está invicto há 8 rodadas. Agora vamos para a tabela de desempenho dos times cariocas no Campeonato Brasileiro, levando-se em consideração a pontuação e também a condição de mandante e visitante. O Flamengo tem 47 pontos conquistados, são 14 vitórias, 30 pontos como mandante, 17 pontos como visitante. O Botafogo, 35 pontos conquistados, 10 vitórias, 18 pontos como mandante, 17 pontos como visitante. O Fluminense, 28 pontos, 8 vitórias, 19 pontos como mandante, 9 pontos como visitante. O Fluminense pontua pouco jogando na condição de visitante. E o Vasco da Gama tem 22 pontos, apenas 6 vitórias no Campeonato Brasileiro, com 12 pontos como mandante e 10 pontos como visitante. Agora vamos ver aí as chances de título. Após a 22ª rodada, nós temos na tela aí
as chances de título pelo GE. O Flamengo tem 41,65% de chances de conquistar o título contra 37,83% do Palmeiras, 13,29% do Cruzeiro. O Botafogo tem 4,89% de conquistar o bicampeonato. O Bahia, 1,94%. E nessa lista aparece o surpreendente Mirassol, com 0,30%. Esses 6, segundo o GE, são os times que reúnem condições de conquistar o título. Na minha opinião, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, um deles levará o título. Agora vamos ver aí as chances de G6. Chances de G6 da Libertadores. Flamengo tem 99,69% de participar da Libertadores do ano que vem. O Palmeiras, 99,56%. O Cruzeiro, 97,99%. E o Botafogo, 88,90%. Bahia, 75,51%. Mirassol, 52,76%. São Paulo Futebol Clube, 39,65%. E fechando a lista, um outro tricolor, o Carioca, Fluminense, 14,36%. Agora vamos ver aí a chance de permanência. Será que o Vasco melhorou da semana passada para essa? Melhorou. O Vasco tem agora 83,90% de chances de permanecer. O Ceará, 92,13%. O Grêmio, 91,80%. O time do Grêmio é um time muito fraco e parou o Flamengo ontem no Maracanã. E vejam vocês, o time do Grêmio foi o único clube que perdeu para o Sport no campeonato. Campanha do Grêmio muito ruim, mas ontem calou o Maracanã ao conseguir empatar com o Flamengo, ganhou o troféu aí, empatei com o Flamengo. O Santos tem 60,26% de chances de permanecer, Juventude 33,92%, o Vitória da Bahia 27,80% de chances de permanecer, Fortaleza 17,13% e o Sport 8,94% de chances de permanecer na primeira divisão. Bem, isso aí são... A produção vai voltar aqui para mim. Isso aí são previsões aí do GE. É claro que são apenas prognósticos aí de matemáticos. Isso nem sempre se confirma. Lembro aí, alguns campeonatos, tinha times aí condenados ao rebaixamento. O Fluminense em 2009, com 0,1% de chance de permanecer, acabou permanecendo. O Botafogo em 2023 de conquistar o título, com 80%, também não conseguiu, perdeu na reta final o título para o Palmeiras. Isso são projeções, mas ali, na minha opinião, pelo título, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro são os 3 maiores favoritos, na minha opinião. Não descarto aí que o Botafogo possa entrar na briga, mas o Botafogo, para isso, precisa melhorar o seu desempenho como mandante. O Botafogo tem perdido pontos aí preciosos no Newton Santos. Mas, para mim, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro são os maiores candidatos ao título. No rebaixamento, eu creio que Fortaleza e Sport estão se encaminhando a passos largos para a Série B. E isso é bom para quem? Para o Vasco, porque ficam restando 2 vagas e o Vasco vai brigar com o Santos, com o Vitória da Bahia e com o Juventude. Me parece que desses o Juventude é aquele que reúne mais chances também de parar na Série B na temporada seguinte. Então, o Vasco precisa melhorar o seu desempenho. O Vasco tem perdido aí pontos preciosos, foi derrotado para o Corinthians em São Januário, onde o Vasco dificilmente perde. O Vasco tem que melhorar o seu desempenho, mas ontem, contra o Sport Recife, conseguiu uma vitória importante que tirou o Vasco da zona do rebaixamento, porque no início da rodada, repito, o Vasco entrou em campo na zona do rebaixamento, porque o Vitória, enfrentando o Atlético Mineiro, o Vitória venceu no Barradão por 1-0 e jogou o Vasco na zona do rebaixamento. Mas o Vasco agora
como vimos aí na classificação, está em 15º, já está respirando melhor. Bom, vamos ver agora aí os campeões de público no Campeonato Brasileiro. Vejamos aí os campeões de público. Nós temos ali, a tabela mostra que Flamengo por 16 vezes foi campeão de público. Os anos estão ali de cada um que conseguiram esse título. O Corinthians por 11 vezes e entre os cariocas o Vasco 2 vezes. O Botafogo conseguiu em uma única oportunidade, lá em 95, quando o Botafogo conseguiu o seu título de campeão, decidindo aí a final contra o Santos. Jogo bastante polêmico também de arbitragem, mas não vamos falar sobre isso. E o Fluminense também, uma única vez, esteve nessa lista. O Flamengo, então, é o verdadeiro aí, o maior campeão de públicos na Série A do Brasileirão. O Fluminense foi em 1975, quando tinha a máquina, né? O Fluminense, conhecido time do Fluminense, capitaneado pelo Rivelino. O Botafogo, já dissemos, em 95, e o Vasco em 84, quando chegou à final contra o Fluminense, mas foi derrotado. O Fluminense venceu o primeiro jogo 1-0 em 84, gol do Romerito, empatou o segundo 0-0 e levou o título. E em 74, ano do primeiro título cruz-maltino, o Vasco também foi o grande campeão de público. O Flamengo tem aí a média, né, na média aí, vários títulos conquistados. O último deles tem uma sequência aqui de 22, 23 e 24 e também 2019, quando o Flamengo bateu quase todos os recordes aí do Campeonato Brasileiro. Vamos ver agora o último título do Brasileirão. Último título do Brasileirão. Quem será aí que está há mais tempo sem vencer no campeonato entre os grandes clubes? O Internacional. Vejam vocês, o time gaúcho, desde 1979, o Internacional não sabe o que é conquistar o título brasileiro. O Bahia desde 88, o Sport colocam nessa lista e há uma polêmica a respeito disso, que seria 87. O Grêmio vem com o último título em 1996, ou seja, há 29 anos. O Internacional há 46. E o Vasco, entre os cariocas, é aquele que está há mais tempo na fila. O Vasco, desde 2000, 25 anos, que o Vasco não sabe o que é vencer o Campeonato Brasileiro. E não vai ser desta vez, certamente, que o Vasco vai sair da fila. O Flamengo, desde 2020. O Flamengo também tem 5 anos sem conquistar o Brasileiro. É muito tempo para um clube como o Flamengo. O Fluminense tem mais tempo, 13 anos, conquistou o seu último título em 2012. E o Botafogo tem um ano porque o Botafogo é o atual campeão brasileiro. Voltando para cá, produção. Quem será que vai levar o título brasileiro desse ano? Será que o Flamengo realmente vai confirmar o seu favoritismo? O Palmeiras vai continuar sendo aí o protagonista no Campeonato Brasileiro entre os maiores campeões? Ou o Cruzeiro, que veio lá da Série B, vai conseguir atrapalhar tanto o Palmeiras como o Flamengo? Agora vamos ver aqui uma imagem. Brasileirão pontos corridos, classificação geral. Isso é bastante interessante. Classificação geral no Brasileirão dos pontos corridos. Vejamos aí, nós estamos vendo aí que o São Paulo é o time que mais pontos fez no Brasileirão de pontos corridos. Começou em 2003 e até agora, 2025, os pontos do São Paulo são 1.415. O Flamengo vem na segunda posição com 1.396, o Inter com 1.310. Depois o Fluminense está lá em sétimo com 1.254. O Botafogo é o 12º, tem 1.039 pontos, e o Vasco é o 13º com 881 pontos. O Vasco ainda não rompeu a barreira dos 1.000 pontos,
o que já aconteceu com Botafogo, Fluminense e o Flamengo, que vem aí na perseguição ao São Paulo como os times que mais pontos fizeram no Campeonato Brasileiro dos pontos corridos. Agora vamos ver aí os times com os mais vitórias no Brasileiro dos pontos corridos. Quem são os times que têm mais vitórias aí no Brasileiro de pontos corridos? Os times com mais vitórias são São Paulo, com 390 vitórias, seguido pelo Flamengo, 388, e o Palmeiras na terceira colocação com 364. Nós temos ali também o número de jogos e temos o percentual de aproveitamento. O Fluminense, depois do Flamengo, é o mais bem classificado entre os cariocas, tem 342 vitórias. Seguido do Botafogo, 279 vitórias. E, por fim, o Vasco da Gama, entre os cariocas, é aquele que menos venceu. Apenas 228 vitórias, sendo que o Vasco também ficou aí em 5 oportunidades fora da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, agora vamos ver aí o líder por rodada. Nós estamos aí na 22ª rodada, permanece o Flamengo, mas essa lista vai até a 21ª rodada. Vemos que o Flamengo em 3, 6, 9, 11 das 21 rodadas, agora na 22ª também o Flamengo, mas eu estou computando ali até a 21ª, o Flamengo é, entre os times, aquele que mais liderou, seguido do Palmeiras, que tem 5 lideranças, e o Cruzeiro com 3 lideranças. Esses são os times, para mim, que brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora nós vamos ver aí as maiores goleadas do Campeonato Brasileiro. Maiores goleadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo acabou de bater o recorde. 8-0 nos pontos corridos. Nos pontos corridos, porque tem vitórias aí mais expressivas quando o campeonato ainda era no sistema antigo. Depois aí do Flamengo, entre os cariocas, o Fluminense está ali com uma vitória de 7-1 sobre o Juventude. Então o Flamengo acaba de conquistar a liderança com os 8-0 sobre o Vitória. Produção, volta aqui para mim, que eu vou falar exatamente sobre essa vitória do Flamengo sobre o Vitória da Bahia por 8-0, que estabeleceu um novo recorde de goleadas, de gols, né, no Campeonato Brasileiro, edição de pontos corridos, 2003 a 2025, porque andei aí ouvindo de muita gente que o Flamengo só alcançou essa goleada porque era o Vitória da Bahia, um time muito fraco. Bom, então eu trouxe aí um vídeo aí que vai explicar se o Vitória é realmente um time muito fraco, mas e o seu time, quando enfrentou o Vitória, o que aconteceu? Vamos ver aí nesse vídeo aí que vai ser explicada essa situação. Será que o Vitória é tão fraco assim, como se imaginava? 8-0 no Vitória não é nada demais. Qualquer time dá uma goleada dessa no Vitória porque o Vitória é um time fraco. Eu tenho certeza que seu amigo chegou a falar isso. Você, flamenguista, eu tenho certeza que seu amigo chegou a falar isso pra você pra tentar desmerecer a goleada histórica do Flamengo na segunda-feira. Mas aí você vai ver o time do infeliz contra o Vitória, e aqui tem pra todos, tá? Primeiro, Palmeiras e Vitória no Barradão. O Vitória chegou a abrir 2-0. O Palmeiras foi buscar o empate com um daqueles pênaltizinhos que estão acontecendo nesse Brasileirão, né? Pênalti estranho, que o Palmeiras chegou em empate por causa disso. Um pênalti que eu não marcaria. Botafogo e Vitória, 0-0. Empate sem gols no Nilton Santos. Fazer 8 gols no Vitória é fácil porque o Vitória é fraco, mas o Botafogo não fez nenhum. Fluminense e Vitória no Maracanã, 1-1, tudo igual. E o Vasco contra o Vitória, como é que foi? 2-1 para o Leão da Barra, jogando com 1 a menos. O Vitória com 1 a menos, o fraco Vitória com 1 a menos venceu o Vasco por 2-1. Corinthians e Vitória na Neoquímica Arena, empate sem gols. É fácil fazer 8 gols no Vitória, ninguém fez e o Corinthians não fez nenhum. Atlético Mineiro e Vitória, jogo no Mineirão, terminou 2-2, que o Vitória estava vencendo até a reta final e sofreu o gol. O Galo foi no meu boi, começou a jogar a bola na área e conseguiu empatar com o Igor Gomes já aos 43 do segundo tempo. Vitória e Cruzeiro no Barradão também terminou 0-0. Ou seja, meus amigos, não é fácil fazer 8-0 no Vitória. A atuação do Flamengo foi uma atuação de gala e não tem como desmerecer.
E aí, como é que seu time se saiu contra o Vitória da Bahia? Será que o Vitória é tão galinha morta assim como os outros falaram depois que o Flamengo goleou por 8-0? Esse vídeo aí é autoexplicativo, acho que não preciso falar mais nada a respeito do assunto. Não se pode tirar os méritos. O Flamengo fez uma grande partida, dificilmente vai repetir esses 8 contra qualquer outro adversário, mas o fato é que naquela noite de segunda-feira eu vi o Flamengo jogando muita bola, foi 8 como podia ter sido 12, sem exagero algum. Bom, falamos aí tudo sobre Campeonato Brasileiro, curiosidades, apontamos estatísticas e agora vamos mudar o assunto para a Copa do Brasil. Copa do Brasil, tivemos aí jogos de ida, vamos projetar os resultados na tela. Jogos de ida da Copa do Brasil. Tivemos o Clássico Mineiro, Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 2 na Arena MRV, grande vitória do Cruzeiro. Atlético Paranaense 0, Corinthians 1, também uma grande vitória do Corinthians jogando na Arena da Baixada. O Vasco da Gama recebeu o Botafogo em São Januário, fez 1-1, teve um lance polêmico aí que os vascaínos estão reclamando demais, um pênalti aí, a bola teria batido no braço do Marlon Freitas e o árbitro da partida, Daronco, nada marcou. E no dia, na quinta-feira, tivemos um jogo isolado. O Bahia, vai ser projetado aí na tela, o Bahia venceu o Fluminense por 1-0. A produção vai colocar aí o resultado dessa partida. Bahia 1, Fluminense 0. Bahia jogando com vantagem, então, no Maracanã. Último título da Copa do Brasil. Vamos ver a imagem aí. Último título da Copa do Brasil. Esses aí são os anos em que os times conquistaram o seu último título. Flamengo atual campeão, 2024. O Vasco da Gama venceu em 2011. O Fluminense conquistou também uma única vez em 2007. Entre os cariocas, o Botafogo ainda não tem a Copa do Brasil, o que pode mudar esse ano, porque quando o Flamengo ganha no ano anterior, como acontece nessa hipótese, o ano seguinte tem um campeão inédito. Então, o Bahia ou o Botafogo podem ser um dos campeões aí, se essa regra se confirmar. Então, um alento aí para os torcedores, principalmente do Botafogo, sobre essa regra que toda vez que o Flamengo ganha o título da Copa do Brasil, no ano seguinte, o campeão é inédito. Bom, vamos ver aí os títulos dos 8 clubes, os 8 clubes que estão disputando as quartas de final da Copa do Brasil. Os títulos são os seguintes: o Corinthians tem 3 títulos, o Atlético Paranaense 1 título, o Atlético Mineiro 2 títulos, o Cruzeiro, maior vencedor da Copa do Brasil, cabuloso, tem 6 títulos, Vasco da Gama 1 título, Fluminense 1 título e Botafogo e Bahia são, como eu disse, os 2 únicos que não têm ainda uma conquista de Copa do Brasil. Como o Flamengo foi campeão em 2024, o campeão costuma ser inédito. Então, será que dá Botafogo? Será que dá Bahia? Bom, teremos essa resposta no fim de dezembro, quando serão disputados aí os jogos finais. Agora vamos ver aí. Produção, volta aqui para mim, isso. Agora vamos ver aí Botafogo e Vasco, grande clássico carioca, né? Clássico chamado Clássico da Amizade. O Vasco e Botafogo estão disputando aí quem vai passar para a semifinal. Vamos ver o retrospecto em mata-mata de Vasco e Botafogo. Reparem que o Botafogo leva ampla vantagem sobre o Vasco quando o assunto é mata-mata. O Botafogo tem 4, 8, 9, 10, 11 passagens contra apenas 4 do Vasco da Gama. Então, quem é que vai passar desta vez? O Vasco vai passar pelo Botafogo, o jogo é no Newton Santos, ou o Botafogo vai confirmar aí o seu retrospecto em mata-matas contra o Vasco da Gama? Volta aqui para mim, produção. O doutor Marcos Macedo está me mandando aqui o retrospecto no estádio Newton Santos. A informação é importante tanto para o torcedor do Vasco como do Botafogo.
Estádio Newton Santos recebeu 30 partidas entre Vasco e Botafogo. São 13 vitórias do Botafogo, 10 do Vasco e 6 empates. Escreve aqui o Dr. Marcos Macedo, colaborador do programa. Há um certo equilíbrio, então não serve como desculpa para o Vasco. Botafogo venceu 3 a mais só. Botafogo é o favorito? É o favorito, tem mais time, joga no Newton Santos, mas o Vasco tem possibilidade de chegar lá no Newton Santos e fazer uma grande partida e eliminar o Botafogo. Bom, entre Vasco e Botafogo, muita discussão aí nas redes sociais. Quem é maior? Vasco ou Botafogo? Quem vai dar a sua opinião? Quem é maior é o Firula. Quem é maior, Botafogo ou Vasco? Bora olhar aqui. Título de Libertadores está empatado. Brasileirão, Copa do Brasil, títulos nacionais e internacionais, o Vasco tem mais. Títulos regionais está empatado. Títulos estaduais, finais nacionais, finais internacionais, participações em Libertadores, maior torcida e confrontos diretos, o Vasco tem mais. Agora, quando o assunto é menos tempo na Série B, o Botafogo tem menos, no caso. Praticamente tudo o Vasco tem mais do que o Botafogo. Então eu acho que essa resposta é óbvia, né? É claro que o Vasco é muito maior do que o Botafogo. Concorda? Comente aí e me segue. Bom, para o Firula, o Vasco é maior do que o Botafogo. Mas eu sei que o torcedor do Botafogo fica aí na bronca nessa estatística. Ultimamente, é razoável que se diga que o Botafogo ultrapassou o Vasco da Gama, né? O Botafogo conquistou o Campeonato Brasileiro ano passado e também a Libertadores, 2 dos principais títulos cobiçados aí por todos os times brasileiros. Só o Flamengo em 2019 conseguiu esse feito, ganhar o Brasileiro e a Libertadores. Então, atualmente, o Botafogo tem, sim, prevalecido e muito quando o assunto é desempenho. O Vasco da Gama tem parado aí várias vezes aí na Série B e não tem conquistado títulos relevantes há muito tempo. E como o assunto é Vasco e Botafogo, vamos passar agora para o quadro Recordar é Viver e vamos fazer aí, vamos mostrar uma partida entre Botafogo e Vasco no ano de 1971. Em 23 de maio de 71, Botafogo e Vasco se enfrentaram pelo Campeonato Carioca para um público de 40.245 torcedores. Botafogo tinha Brito, Paulo César Caju, Jairzinho, o Vasco tinha Moisés, o Dé. E como é que foi essa partida? Quem vai nos contar essa história? Botafogo e Vasco, Campeonato Carioca 1971, é o Canal 100. Botafogo constitui um desafio para seus adversários. O Vasco, candidato muito remoto ao bicampeonato, tentou derrubar o esquadrão alvinegro, começando a partida todo animado e fogoso. O domínio dos cruzmaltinos era apenas aparente. Quando a bola chegava à grande área, acabava o perigo. Para o líder era uma questão de paciência. Esperar por uma pontada de Jair ou de um dos outros velozes dianteiros. A retaguarda botafoguense tratou de impor respeito, com o Brito avisando que não estava ali para brincar, no que foi logo advertido por Sansão, o juiz. Estava pintando o gol do Botafogo. Jogada ensaiada e tantas vezes bem sucedida. Nilson tratou de fazer o serviço.
Mas o Vasco respondeu imediatamente, pegando o adversário de surpresa. Pouco depois, Nilson era bem servido e mandava a bola para as redes. Gol que o juiz decidia anular, mantendo sua decisão, apesar da bronca dos craques do Botafogo. O empate era um placar justo para o primeiro tempo. Na etapa complementar, as defesas resolveram jogar duro e grosso. Essa foi para quebrar. O zagueiro Moisés escorando Jair na marca. No final, o Vasco tentou desesperadamente o empate, mas não teve jeito de escapar da derrota. Bom, torcedores de Vasco e Botafogo puderam rever aí Maracanã. Esse era o Maracanã. Maracanã incrível, né? Botafogo 2, gols de Nilson e Paulo César cobrando pênalti. Vasco da Gama 1, gol de Silva. Bom, estamos chegando aqui ao fim do programa No Ataque e na Defesa. Faço o convite para você nos assistir na próxima segunda-feira, o próximo programa. E vamos falar aí sobre algumas curiosidades, já que não teremos rodada do Campeonato Brasileiro. Fica aqui o convite, então. Um abraço a todos vocês e pela audiência, muito obrigado.